Paz do Senhor, a paz e graça a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Bem, queridos, mais um ensino para vocês. Eu estava refletindo no dia de hoje e acabei montando aqui meu pequeno estúdio que é na minha sala para fazer esse vídeo para vocês. Meu querido e amado irmão, eu não faço parte do sistema religioso. Eu saí do sistema religioso, eu congrego em casa e eu doutrino, ensino e faço os cultos da minha casa. Faço um culto por mês na minha casa, para minha família, minhas filhas, meus netos. Então eu trago o ensino. E esse ensino que eu vou trazer para vocês vai ser para o culto de agora, dessa semana, o culto de Santa Ceia. Vai ser para o culto de agora, o culto de Santa Ceia, ok? Então eu achei interessante compartilhar para vocês esse ensino diretamente aqui. Não gravar o culto, mas fazer aqui este vídeo, amém? Então eu, falando sobre esse ensino que eu vou ensinar no culto de Santa Ceia de agora, semana que vem, no dia de sábado, eu quero ensinar, quero falar sobre uma nova aliança. O que acontece nessa nova aliança? Você tem que entender que servir ao Senhor, servir ao Deus Pai, Criador, não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Nós obedecemos as leis dos homens, as leis humanas, as leis, digamos, deste mundo. E esquecemos de obedecer a lei de Deus, os mandamentos e decretos que estão nas escrituras imortalizadas, nós seremos julgados por elas, ok? No dia da sentença, no dia do tribunal de Cristo, no dia do julgamento final, nós seremos julgados mediante as escrituras, pelo que obedecemos, pelo que vivemos, pelo que obedecemos intermédio da sua palavra, ok? Observando nisto, eu observei o seguinte, sobre o evangelho que diz que chegaria o tempo que apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito de demônios, ok? E é o que nós estamos vivendo hoje, a apostasia, o abandono da verdade, o abandono do evangelho. É hoje, essa geração moderna, do fim, da reta final. E eu, como tenho observado muito dentro da Igreja de Cristo, que são muitos que dizem, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, e na verdade há muitos que estão enganando, ok? E estão sendo enganados. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Vá lá e leia as 7 cartas do Apocalipse e você vai tirar teu raciocínio, vai tirar tua reflexão, vai refletir, vai tirar tuas ideias. Qual que é a Igreja de Cristo? Lá você vai ver as 7 cartas, as 7 igrejas, o que elas fazem, o que estão fazendo e o que o Senhor Jesus está falando com cada uma delas. Então só existe um povo zeloso de boas obras que Jesus vai buscar. Só existe uma igreja salva, Filadélfia, ok? Será que você pertence a ela? Vamos ver se você pertence a ela então, intermédio desse estudo. Quero ver se eu consigo trazer para você em 1, 2 ou 3 partes, porque tem muito versículo para nós lermos aqui, para que você venha entender, fazer a amarração, montar o quebra-cabeça das revelações que o Senhor deixou para nós, e você venha ver se você está numa igreja sadia, se você faz parte da Filadélfia, se você é um salvo em Cristo, e se você vive os ensinos que Deus, Jesus Cristo, deixou para nós, intermédio da inspiração do Espírito Santo e dos apóstolos, ok? Para nós. Vamos lá. Observando isso, eu comecei a ver o desvio da igreja, e esse desvio da igreja tem se intensificado e cada dia mais vai piorar, porque vai chegar o dia que eles não vão dar crédito à mensagem verdadeira do Senhor, ok? Essa é a realidade. Olha só o que diz aqui sobre as principais festas que tem no Brasil. Isso só no Brasil. No mundo todo deve ser milhares, talvez, sei lá, milhões de tipos de festas.
Mas aqui no Brasil o que tem mais é festa junina, Bumba Meu Boi, carnaval, folia de reis, não sei o que lá, consagrada, festa do Divino Espírito Santo, Círio do Nazaré e vai embora. É uma lista grande de festas que tem aqui no Brasil. E o que acontece? Com a introdução ou com a chegada da apostasia, então nós observamos que a igreja se corrompeu. Ela abandonou o bom costume, ela abandonou, ela apostatou da fé, abandonou o verdadeiro evangelho e passou a pecar com maior intensidade devido se cessarem as profecias da correção, do ensino contra o pecado. As pessoas então agora se aliaram, se alistaram, fizeram aliança com o mundo. Em nome do quê? Em nome de um tal amor. Mas qual é amor esse? A palavra diz que aquele que ama, antes disciplina e castiga. Como Jesus disse, eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Então, esse amor aí é falso, não é verdadeiro. A palavra diz, se eu não me engano, em Provérbio, que até a criança se dará o que é certo ou errado. Deus vai revelar para ela. Tem revelado para você. Só que as pessoas endurecem o coração. E o que aconteceu? A apostasia tem entrado. E eu tenho observado o quê? Festas juninas dentro da igreja, festas juninas dentro das igrejas evangélicas, daqueles que se diz supostamente ser de Deus, que prega Jesus, que prega o fim do mundo, ou até mesmo que ensina o reino do paraíso, da eternidade em Cristo. Mas na verdade não vivem. Elas estão contaminadas e estão pregando um falso evangelho. O evangelho do que? Da libertinagem. Como eu disse, todos esses tipos de festas que estão aqui já foram introduzidos dentro da igreja, daqueles que se diz ser de Cristo, da igreja, da noiva de Cristo, aqueles que dizem ser eu sou de Cristo, eu sou evangélico, eu sou cristão. Eles colocaram festas juninas, eles colocaram carnaval, eles colocaram todo tipo de festas pagãs, ou dos pagãos, entendeu? Então, meus irmãos, é isso que nós vamos estudar aqui agora. Se você se identificar com esses erros, com esse errar o alvo, com esse pecado, então você tente ou se corrija para que não tenha ou não venha condenação sobre sua vida. Eu estou aqui não para condená-lo, mas para ensiná-lo. Eu não julgo, tem quem julgue a palavra. A palavra diz que se você faz fora daquilo que está pela lei de Deus, decretos, ensinos, e você está errando e não se consertar, a tendência tua no final, se morrer assim e partir para a eternidade, haverá uma condenação e não justificação em Cristo. Ok? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Bom, esse é o princípio dessa palavra que diz que aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 7, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Bom, se você é nova criatura, você já não pertence mais a este mundo. Você é um peregrino, você é um passageiro, a sua pátria está nos céus, não é assim? É assim que ensina a Escritura. Então, nova criatura é. Se você nova criatura é, você busca as coisas que estão nos céus, ok? E as coisas velhas se passaram. Aquele que roubava, não rouba mais, mas antes trabalhe e até mesmo para ajudar o seu irmão. Aquele que não trabalha, também não coma. Então é o novo, é uma nova criatura. Aquele que roubava não rouba, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Deixa do pecado. Vamos lá, 1 Pedro 4, verso 3. No passado já despedeste ou já andaste assim nos teus tempos, além do tempo da sua ignorância, fazendo o que agradava aos ímpios, o que agradava aos pagãos, o que agradava ao pecador. Naquela época andávamos em libertinagem, fazíamos tudo que não prestava, na sensualidade, éramos sensuais, as mulheres eram sensuais, os homens eram sensuais, na sua sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e nas idolatrias repulsivas. E eles, diz aqui o apóstolo Pedro dizendo, eles acham estranho que não vos ajunteis a eles novamente, na mesma carreira desenfreada, caminhando para o erro, e por isso vos caluniam.
Não é assim que eles falam? Quando você se converte a Jesus de verdade e deixa dessa prática de todos esses pecados, você fala, nossa, agora que esse santão, que acho que só ele que é salvo agora. Não é assim que eles falam? Quando você fala a verdade, você tem a libertação do Senhor e começa a ensinar como eu estou fazendo aqui, eles começam a mentir. Nossa, mas não é aquele vagabundo, não é aquele cara que era beberrão, não é aquele cara que roubava, enganava. Mas ele deixou na prática. Nós deixamos de mentir, deixamos da bebedice, deixamos da cachorrice, deixamos da sensualidade. Então agora eles vão falar mal de nós, eles vão mentir sobre nós. É o que está escrito aqui. E que eles vão caluniar, vão falar mentiras. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Está aqui, ó, no verso 5. Todavia eles terão de prestar conta. Então a tua obrigação é pregar o evangelho. Quem convence as pessoas, quem convence o homem, a mulher, o jovem, o ancião, é o Espírito Santo. Você tem a obrigação de ensinar a verdade, com mansidão, com amor, aquilo que está na lei das Escrituras, ok? Então eles vão estranhar. Está aqui em Pedro. Quando você se converter, se entregar a Jesus e deixar a prática do pecado, da sensualidade, da orgia, da bebedice, da glutonaria, então eles vão achar estranho. Porque no passado nós já andamos como eles, então eles vão achar estranho e vão falar mal de nós, ok? Então tá. Lá, agora nós vamos aqui no capítulo. Nós vamos entrar aqui na aliança que eu falei para vocês, aliança nova em Cristo Jesus, que está aqui em João. 1 João, está aqui em João capítulo 3, verso 8. Olha só o que diz. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Bom, quem vive no pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, ok? É o que diz a Escritura. Mas aquela ideia de filho, que todos dizem eu sou filho de Deus, nem todos são filhos de Deus. Todos estão destituídos, então não são filhos, são criaturas. Esse que é o equívoco das pessoas que acharem que todas são filhos de Deus. Não, são filhos de Deus aqueles que aceitam o convite de Jesus e obedecem às doutrinas e seus ensinos. Na verdade, todos são criaturas, foram criados e perderam o status de filhos. Por que perderam? Porque nossos pais, Adão e Eva, se entregou ao pecado e nós então entramos debaixo da maldição. Maldita é a terra por tua causa. Então, nesse conceito, deixamos de ser filhos, passamos a ser criaturas. Nossos pais, Adão e Eva, nos venderam ao pecado, ao inimigo, que agora acha, porque eles obedeceram Satanás e desobedeceram a Deus, passaram a ser posse do inimigo. Perderam a vida eterna, foram expulsos do paraíso e agora debaixo de condenação. Mas Deus aí tem um projeto, né? Deus tem um projeto que da Eva agora vai nascer um que vai pisar na cabeça do diabo e da serpente, ok? E Jesus assim acontece, se cumpre já esse evangelho, a boa nova que Deus pregou lá no Jardim do Éden, acontece para mim e para você hoje. Por isso que diz que Jesus se manifestou, o verbo se fez carne, para desfazer a obra do diabo. E a única forma de você ser salvo e entrar no reino dos céus é desfazer todo o processo, desobedecer às ordens do diabo, que vem intermédio de Adão e Eva, e aceitar o convite de Jesus e viver agora, obedecer tudo que Jesus disse para você ser salvo. Assim você será salvo, ok? Vamos lá. E dentro dos conceitos de Deus, dos ensinos, doutrinas e mandamentos, nós temos que entender que no mundo, nesse mundo caído, existe tudo aquilo que o diabo ensina e mostra que é que você faça. Então existe feitiçaria, idolatria, e é o que mais tem acontecido, e é o que mais acontece. Desobediência a Deus e adoração a outros ídolos, ofertas e sacrifícios a demônios, é o que mais o ser humano faz. E em troca do quê? Em troca de barganhas. Fazem aliança com Satanás, fazem pacto com Lúcifer, fazem pacto com os demônios, recebe entidades, enfim, é o que acontece no mundo. Tanto que a palavra diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, ok? Vamos lá. Segundo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 25.
diz: olha só que vamos mostrar aqui para vocês. Comei de tudo que se vende no açougue e nos mercados, sem nada perguntar por causa da consciência. Vou fazer bem rápido aqui. Comer de tudo que se compra no mercado, no açougue, sem perguntar de nada. Por quê? Porque muitas vezes matam animais sufocados e não pode. Tem que ser retirado o sangue, pois o sangue é proibido comer. Também existe muito sacrifício e oferenda a demônios. Fazem pactos para enriquecer. Então, chegue lá no mercado, compre, não pergunte nada e coma, ok? Não se deixe enganar, tá bom? Não fique perguntando. Aqui dá um ato de sabedoria. Não pergunte nada do que se compra no açougue e no mercado, para que você, se você souber que é alguma coisa sacrificada aos demônios e é sufocada, não coma, que você vai pecar e vai perder a sua salvação. Bom, o que você quer dizer então sobre isso? Eu falei sobre as festas que existem, né? O qual os homens têm cauterizado e enganado a população e a humanidade, levando as pessoas ao caminho errado, a idolatria e perder a sua salvação, perdendo, né, religar ou ser religioso em crer na mensagem, no evangelho, em Cristo, na salvação, em Deus Pai, no reino eterno, no reino vindouro, no dia do juízo final, enfim, na sentença que virá sobre toda a humanidade, tá bom? Então, aqui em Atos 15, 29 diz que nós, os apóstolos dizendo: quero que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, da prostituição, das quais fazeis bem vos guardar. Você faz bem de guardar. Quero que vos guarde disso e vão fazer bem se guardar, e bem vos irá. Ok? Então ele manda nós se abster, né? Não comer coisas sacrificadas a ídolos, nem o sangue, e se não deixar pecar, se abster da prostituição, do roubo, de todas as coisas básicas. Amém? Atos 21, 25. Todavia, quanto aos que crêem nos gentios, todavia, todos vocês que crêem nos gentios, nos ímpios, nos pecadores, nós, diz o apóstolo, nós já havemos escrito para vocês leis e ensinos, né? Todavia, você que acredita nos ímpios, aceita o convite deles e vai lá na festa junina, vai lá no carnaval, ó. Todavia, quanto vocês que creem nos ímpios, nos gentios, nos pecadores, nós havemos escrito e achado por bem que nada disto vocês observam, mas que se guardem dos que sacrificam aos ídolos, do sangue sufocado e da prostituição. Então ele diz: nós já temos escrito, já tem leis e mandamentos vindo no intermédio do Espírito Santo para vocês se abster, se guardar da prostituição, dos sacrifícios, das comidas sacrificadas, dos ídolos, enfim. Vocês acreditam nos ímpios, vocês acreditam nos gentios, mas nós já temos escrito para vocês se abster disso, se afastarem disso, ok? Vamos lá ver então Ezequiel capítulo 23, 37, o que aconteceu lá no passado e acontece nos dias de hoje, ok? Vamos lá. Diz Ezequiel: porque adulteraram e o sangue se acha nas suas mãos, os seus ídolos adulterados, e até seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Que no passado eles faziam isso, eles adulteravam a mensagem, a palavra do Senhor, eles adulteravam a verdade, transformavam em mentira. E Deus não tem eles por inocente. E o sangue se acha nas suas mãos com seus dedos, e o seu sangue se acha nas suas mãos com seus ídolos, e adulteraram. Até seus filhos que de mim geraram. Por isso que a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Os filhos não são teus, não são os meus, nossos filhos, mas são do Senhor. E eles adulteraram, ensinaram errado. E até seus filhos ofereceram, fizeram passar pelo fogo. Isso aconteceu no passado. Ofereciam seus filhos aos deuses Moloque, lançavam no fogo e oferendas, coisa que diz o Senhor que nunca subiu no coração dele. Ele não pediu esse tipo de oferenda, mas é o que eles fazem. Satanás copia as coisas de Deus, ou até intensifica, enganando, mentindo.
E ele pedia então um sacrifício de seus próprios filhos a se lançar no fogo, que ele ia prosperar, ele ia abençoar, ia trazer fertilidade em todos os sentidos da cria, da plantação, enfim. E eles faziam isso, coisa que Deus nunca pediu. Porque o sacrifício do homem de nada vale, tudo é do Senhor, o Senhor não precisa de nada. Até vós sois do Senhor, entendeu? Mas eles faziam isso. E havia o quê? Havia sangue nas mãos, deles. E com isso eles pecaram. Fizeram passar até seus filhos pelo fogo. Vamos lá. Êxodo capítulo 34, verso 15. Olha o que diz. Diz o Senhor: para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após seus deuses. Aqui diz que nós não devemos fazer aliança ou concerto com ímpios, com pecadores. No sentido eclesiástico. Não podemos fazer aliança. Não tem como fazer aliança. Não tem como combinar. Você entendeu? Aí você entra no Salmo 1 e outros versículos mais abrangentes que falam sobre isso, se nós se determos com aliança. A palavra diz bem assim: se há entre vós aquele que se diz ser irmão, ele for idólatra, for maldizente, for beberrão, olha só o que diz. Se ele se diz ser crente, ser cristão, ele for idólatra, beberrão, mentiroso, com o tal ainda nem com mais. E daí, como é que faz? Ah, irmão, você não tem amor. Não, aqui é mandamento. É mandamento, é lei do Senhor, que você deve obedecer. Se ele diz ser irmão e continua sendo um idólatra, adorando ídolos, continua sendo um bêbado, continua sendo um mentiroso, enganador, um espancador, ele se diz ser irmão, está na igreja, diz que é pregador, com tal nem como, mas não considera como irmão não, tá bom? Ah, irmão, não julguei para não ser julgado. Mentira! Julguei sim. Vós, onde julgaram os anjos, não podeis julgar as coisas mínimas, diz o apóstolo. Então podemos julgar sim, entre o certo, o errado, o bom e o ruim. Agora, julgar, você tá no inferno, eu te lanço no inferno, isso é julgar. Eu tô julgando, tô lançando você no inferno. Eu tô lançando, é julgamento. Eu tô lançando, você vai pro inferno. Eu tenho poder para isso. Então, a gente não tem esse julgamento, esse veredito. Nós não somos Deus, somos pó, somos carne, somos nada. Mas julgar os atos, o que é certo, o que é errado, dentro da palavra, isso não é pecado. Aliás, a Bíblia ensina a nós julgar, né? Vede essa árvore, vede pelo fruto, né? Julgueis, tá bom? E aqui diz na mensagem que eles se prostituem após seu Deus e sacrificam aos seus deuses e cometem pecado. Aqui. Olha só aqui no prosseguimento dessa mensagem, Apocalipse 2,14. Mas um pouco, Jesus falando, né? Mas um pouco de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem doutrina de Balaão, os quais ensinaram a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Mas que contexto e outro texto é esse dentro da aliança, uma nova aliança, ou do ensino da apostasia? Bom, como eu disse, você tem que ir lá nas 7 cartas do Apocalipse e ler que há só um tipo de igreja, um modelo de igreja de um povo que vai ser salvo. Jesus disse que vai buscar um povo zeloso de boas obras, ok? E lá nós observamos as 7 cartas, as 7 igrejas, os 7 anjos, os 7 mensageiros que estão ensinando, e o Senhor Jesus mostra a cada uma delas. Você tem que ler lá e ver como você está se portando diante do Senhor, como você está vivendo, ou se você faz parte do reino dos céus, se você está realmente servindo na igreja tipificada ali, na linguagem do Senhor Jesus. Qual igreja você pertence? Como está dando o seu ministério, a sua parte ministerial, o seu chamado? Como que é a tua igreja que você congrega, o seu pastor lá? O que ele está ensinando? Então aqui, Apocalipse 2,14, tem umas poucas pessoas, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Jesus está repreendendo aqui, que estão caminhando para o inferno, ok? Eu vou prosseguir no segundo vídeo da parte 2, ok?
parte 2, prosseguindo aqui nessa mensagem da nova aliança, e o que devemos fazer e obedecer, ok? Essa parte 2 eu parei aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem de sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Estou falando de uma igreja que apostatou da fé e que vivemos no final dos tempos, a reta final. E nós temos que observar esta igreja que ela tem comido com os ímpios, aprovado o que eles comem, tem comido, as pessoas têm se alimentado ou têm comido comida sacrificada aos demônios. Por quê? Porque a palavra diz aqui no capítulo 2 de Apocalipse 14 que tinha as coisas tenham contra ti. Porque tens os que seguem a doutrina de Balaão. Tem um monte de pastor, de mercenário, de igrejas, de placas, de CNPJs que seguem a doutrina de Balaão, que ensina o quê? Eles lançam tropeços. Em vez de ensinar a verdade, eles não ensinam a verdade. Eles não ensinam a verdade do Pai. Eles não ensinam a verdade da Escritura, que saiu da boca do Senhor Jesus, que veio para nós. Eles não ensinam. Aqui diz que tem alguns que têm doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, o Balaão ensinava o quê? Ensinava a Balaque, que era o rei, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício e da idolatria. É o que acontece hoje. Hoje, pastores mercenários, falsos apóstolos que transfiguram em anjo de luz, em anjo da verdade, eles se transfiguram, mas não são. Eles colocam tropeço, colocando comida sacrificada de ídolos, que é das igrejas falsas, principalmente da grande Babilônia, que são comidas, digamos, de festa junina, que é oferecida a ídolos, a santos, beatificado pela igreja católica. Eles ensinam o carnaval, que são história pagã, carnalidade, a festa da morte, adoração aos demônios da morte, enfim, da sensualidade, enfim, ali dentro do carnaval existe dezenas de espíritos imundos que atuam intermédio de todos os tipos: droga, bebida, sensualidade, adultério, fornicação. Eu acredito assim, que estejam todos os espíritos ali atuando naquela festa de carnaval, o qual foi adotado pela igreja gospel. Pela igreja moderna agora, eles colocaram carnaval, como o senhor Silas Malafaia e companhia. Os cantores iluminados, que já estão gospel também, participam da rede Poder de televisão, que é a rede espírita. Eles têm contratos, eles gravam pela gravadora da Rede Globo, vão se apresentar nos programas lá, como vocês viam no passado. Até recentemente, depois que veio a pandemia, deu um cala-boca em todo mundo, porque Deus colocou uma correção aí, ok? Mas essa é a verdade. Então, meus amados, esses são aqueles, os balaões que colocam tropeço. O que é tropeço? Eles apostataram, abandonaram o verdadeiro evangelho e colocam agora tropeço. Não tem problema você ir no carnaval, não tem problema nós fazer carnaval na nossa igreja, não tem problema nós fazer isto ou aquilo, eles falam. E colocam tropeço, as pessoas estão sendo enganadas. Aí eles comem comida sacrificada aos demônios, que são comidas típicas dessas festas juninas que são oferecidas lá na grande Babilônia, de deuses que não são deuses, são falsos, ok? Vamos lá. Além disso, trarem a prostituição, que está aqui, né? Trazem o sacrifício da idolatria e a prostituição. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti, agora é outra igreja, o Senhor Jesus dando uma correção na outra igreja que está inserida nas 7 cartas. Mas se você tem, na verdade, o conceito de Cristo, se você nova criatura se você faz parte do reino dos céus, então você vai ver que isso está errado. Isso aqui está dentro da igreja, não está lá fora. Não é o ímpio. Não é o ímpio, é a igreja, ok? Mas tenho, Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, e ensinar que se diz profetiza. Ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituem como no sacrifício da idolatria. Aqui tem mentira. Aqui são os profetas de Balaão, os profetas de Coré, os profetas dos enganadores. Ok? Você observe aqui que
tenho contra ti que toleras. Essas igrejas toleram o pecado, toleram as outras igrejas que pregam a mentira. Não tem problema. É a mesma coisa das igrejas que são unificadas, como o ecumenismo. Tenho contra ti que tolera Jezebel. O que é Jezebel? É um tipo de mulher adúltera, é um tipo de igreja que adultera. Mulher que diz, é uma igreja que diz pregar, profetizar e ensinar, mas na verdade ela ensina a enganar. Engana os servos do Senhor, ensina a enganar o meu servo para que se prostitua. Daí as pessoas vão lá, como eu disse, elas fazem festa junina, comem comida sacrificada aos demônios e se prostituem, começam a se prostituir. Não, é São João. Nada a ver. Daí introduziram aqui festas pagãs dentro da igreja, no caso o carnaval, festa junina, e vai embora. O enredo vai embora de tantas coisas que já colocaram dentro da igreja. E eles comem, né? E prostituem e comam. Eles vão comer comida sacrificada no literal, que é as comidas sacrificadas aos demônios, e comem também a comida espiritual, que é a palavra de Deus, que são enganados. Não, pode, coma. Sendo abuso não é pecado, nada a ver. Pode isso, pode. Estão comendo. Pode aquilo, pode. Estão comendo a palavra. Estão enganando. Estão se alimentando de palavras mentirosas. E comam do sacrifício da idolatria. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Eu quero enfatizar que o que os pagãos, que os pecadores, que os ímpios, os pagãos sacrificam, eu quero dizer para vocês, eu quero enfatizar que o que eles sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. Então, quando você vê comida sacrificada aos ídolos, a São José, a São Pedro, a Rainha dos Céus, a Iemanjá, isso é sacrificado aos demônios. Não é Deus, não. É um terceiro. Não é Jesus. Não é Deus. Não é Jesus. Não é Jesus. Não é Deus. Então, isso é aos demônios. Fala, vamos lá fazer a festa de São João, a festa junina, a cobra, o pulo, a cerca, o casamento, a traição, um monte de coisa. O carnaval, mesma coisa. Então, isso são comidas sacrificadas aos demônios, não é Deus. Você pode até usar o nome de Deus, colocar, mas está enganando e mentindo. Eu não quero que tenhas qualquer comunhão. Olha só que eu estou repetindo aqui. Eu não quero que vocês tenham qualquer comunhão. Está dizendo aqui. Eu não quero que vocês tenham qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou deseja você provocar ciúme no Senhor? Você deseja provocar ciúme no Senhor? Você deseja provocar o ciúme no Senhor? Eu não quero que vocês provoquem ciúme ao Senhor. A palavra diz que o Espírito do Senhor tem zelo por nós. É que tem versões que falam ciúmes, mas tem zelo por nós. Ele não quer que nós viemos se corromper, ok? Por isso o apóstolo diz, nós não podemos participar. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas hoje, na geração do fim, na geração que apostatou da fé, eles querem comer da mesa do Senhor e querem comer da mesa dos demônios. O próprio Senhor diz que comunhão tem Jesus que comunhão tem Jesus com as trevas, que comunhão tem Jesus com Belial, que comunhão tem a luz com as trevas. Nenhuma, né? Bom, irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para você, e que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus estenda a sua mão sobre minha vida e tua vida. Nós vivemos na geração do fim, uma geração má. E no dia de hoje eu até resolvi fazer esse vídeo porque eu observei na televisão, eu estava assistindo o jornal, a única coisa que eu assisto na televisão é o jornal. Eu gosto para pegar informação porque eu faço esses vídeos, então eu não posso. Eu até pego matérias para usar, porque tudo que você fala é fake news. Então tudo que você usa, você tem que usar ali as mensagens que você acha que é coerente, filtrar elas e usar como mensagem para mostrar para você que é verdade e é mentira. E os fake news que eles mesmo praticam. Então, assistindo ali, eu vi que ficou quase que o jornal inteiro falando da festa do divino. E comidas. E comidas sacrificadas a demônios. Não deixe, não faça, não coma você,
Não deixe seu familiar, não deixe seus filhos participar dessas festas de pagãos. Festas pagãs, irmãos. Isso traz a condenação, ok? Nada a ver. Tudo a ver. Infelizmente, o Deus desse século, diz a Escritura. O Deus desse século, não Deus só desse século, cegou entendimentos de mundos. E esse Deus é um Deus caído, é Satanás, é Lúcifer, é os demônios. O Deus desse século cegou entendimentos de muitos para que não venham resplandecer o Evangelho de Cristo e sejam salvos. As pessoas estão aceitando isso e não estão brilhando. Elas não serão salvas. Elas não representam o Evangelho. Elas não representam a Cristo. Elas não representam em si mesmo. Não há salvação. Não são salvos. Elas não brilham na verdade de Cristo. Há mentira nelas. Se ela diz Cristo está em mim e não vive verdade, mentiroso é. Diz de Cristo, fala de Cristo, mas não tem nada de Cristo. Vive na idolatria. Vive as coisas do mundo, adorando as coisas do mundo. Não aproveita nenhum tempo para a sua vida. Então, irmãos, eu trago essas mensagens talvez confrontadoras, mas é para você ser abençoado, para você ter vitória nas lutas e dificuldades nós teremos todos os dias da nossa vida. Tristeza, angústia, ficamos doentes, passamos afronta de todos os tipos, financeiro, na vida material, na vida conjugal, na vida com filhos. Ficamos doentes, temos dores, passamos todas as afrontas. Mas, como disse o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Qual Espírito? A palavra, o ensino, a doutrina que você deve conhecer, obedecer e viver. Somos afrontados, somos enviados ao matadouro todos os dias, está escrito. Como as ovelhas, somos enviados todos os dias ao matadouro. Por quê? Porque todo dia nós pecamos e todo dia nós morremos em Cristo. Na verdade, o corpo está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça que Deus fez em nós, intermédio do Senhor Jesus. Jesus fez justiça. Pagou a sua conta do seu pecado, a minha conta. É só nós crermos, recebemos o convite e obedecer o Evangelho. Não tem a palavra que diz, crê tu no Senhor Jesus. Crê tu no Senhor Jesus, crê e obedeça, será salvo tu e tua casa. Oh, maravilha! Então, irmãos, sai da idolatria. Abandone os maus costumes das nações. A idolatria, a comida sacrificada, a festa junina, festas pagãs, carnaval, o qual Balaão tem introduzido. Tropeço. Os Balaões são os falsos mestres. Os Balaões são os falsos obreiros. Os Geázias, como eu digo, os Geázias, os leprosos espirituais, querem ouro, querem prata, querem vestes. Eles buscam as coisas deste mundo. Eles bajulam por motivo interesseiro. Os Geázias, os Balaões, por causa do dinheiro e do ouro. Mas você não. Você é como o justo Jó. Você é como o mendigo Lázaro, que não se deixa assim enganar por bens materiais e sempre é fiel ao Senhor até a morte, como foi o mendigo Lázaro e como foi Jó na obediência. Aquilo que é seu, ninguém pode tirar. Aquilo que é para você, ninguém pode deter de Deus fazer, ok? É claro que você tem que orar, buscar ao Senhor e pedir suas bênçãos e Ele te dará. Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Nada pediste até agora, mas peça, não por ganância, mas peça daquilo que você precisa de verdade. E Deus agrada em dar. Deus é um Deus justo, é um justo juiz. Como pode o filho pedir ao pai um peixe e o pai dá uma cobra? Daí neste mundo, o filho vai lá e pede pão, o pai vai dar pão, não vai dar uma pedra. Pede um peixe, ele vai dar uma cobra? Não, ele vai dar um peixe. Sabe, a palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas a nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele agrada em dar. Então peça, ore aquilo que você tem necessidade e Deus vai te dar. Não na avareza,
não na exaltação de querer ser mais ou melhor, ou ter mais ou ser mais rico, mas sim na sua simplicidade, da dependência do Deus Pai, em Cristo Jesus, que quer te abençoar, que quer te curar, que quer te dar uma vida abençoada aqui na terra. Por mais que Ele venha fazer tudo isso para você, se você não tiver obediência na palavra, no ensino, você não será salvo. Aí que entra aquela palavra que adianta nós, eu, você. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? O que adianta? Eu prefiro ser um mendigo Lázaro. Eu prefiro não ter nada, mas eu ser fiel, o Senhor me dá força, me encher do Espírito Santo e eu venha vencer as lutas. E eu venha, mesmo que desejar, comer as migalhas desse mundo, da casa do rico. Mesmo que eu não tenha o que se vestir, mas eu quero a minha salvação. É o que eu falo ao Senhor. Muitas das vezes eu falo: Senhor, purifica a minha alma, Pai. Lava-me agora no sangue do Cordeiro, Pai. Para meu coração, me leve embora, eu quero ir embora. Sabe por que eu falo isso? Não é porque eu sou covarde. Porque o apóstolo Paulo fala: melhor estar com o Senhor. Mas fazer o quê? Eu quero ir embora, mas o Senhor não quer me levar. Eu tenho que cumprir meu ministério aqui. Então é assim, nós aceitamos de bom agrado tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso que sempre o apóstolo Pedro ensina muito sobre: não estranhe a grande prova que vem sobre vós. Não estranhe, como coisa estranha vos acontecesse. Vossa fé é provada. Então nós somos provados. Está lá em Zacarias: Deus provaria a terça parte dos homens, a terça parte da terra, dos habitantes. E ela seria provada e ela clamaria e Deus ia ouvir a oração. E ele vai dizer: eis meu filho, e nós diríamos: eis o nosso Deus que nos dá o livramento. E com isso o testemunho das vitórias, falando: nós temos um Deus. Ele não dorme, não está viajando. Ele faz as coisas e ele fará essas obras para que outros venham ver que realmente Deus é na nossa vida, que Deus existe. E que Ele é galardoador, Ele dá o galardão, Ele abençoa o seu povo. Só que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim. Deus tem cada identidade, isso aqui, né? Uma identidade aqui, nessas digitais. São bilhões e bilhões, não são iguais, são todas diferentes. Então cada um tem um propósito de Deus. Nem todos serão reis de Davi, como muitos pregam. Nem todos serão como José. Não. Cada um tem a sua identidade. José tinha a identidade dele, era para ele. Davi tinha a sua identidade, a identidade de Davi era dele, era ele, a história era para ele. A tua história, se você existe hoje, você está ouvindo essa mensagem, a tua história, teu DNA, tua digital, ela está na mão do Senhor, escrita. E o que Ele quer, se você existe, Ele quer que você seja salvo, que você seja abençoado, que você seja uma bênção, que você se torne filho se você não é. Porque nem todos aqueles que confessam ou dizem: sou de Deus, sou filho de Deus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem ser filhos são filhos. A única forma de alcançar essa dádiva de graça e na graça é no Senhor Jesus, e sermos chamados filhos de Deus. O próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, eu já fiz, mas agora eu quero fazer um mais detalhado. Nem todos aqueles que se diz ser filhos são filhos. Porque o mundo todo fala: eu sou filho de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, o próximo vídeo, meus irmãos, eu trouxe essa mensagem sobre comidas sacrificadas, sobre idolatria, sobre apostasia, enfim, todo esse conceito aqui. São vários assuntos no assunto, mas outro assunto que eu trago dentro de muitos assuntos também eu quero trazer sobre aqueles que dizem: eu sou filho de Deus. Como que você pode ser um filho de Deus se você não é? Porque a maioria acha que é filho de Deus e não são. Eles não são filhos de Deus. Acham que são filhos, mas não são. Essa é a verdade. A única forma de ser filho do Senhor é aceitando o convite do Senhor Jesus e obedecendo todos os ensinos que Ele fez. Batismo, tudo que está ali relatado nas doutrinas. Ele se torna um filho e vivendo até o último dia da nossa vida como filhos. Obedecendo. Aí sim somos filhos. Senão, não. Até então, todos aqueles que não têm Cristo, que não estão na obediência, são criaturas, não são filhos. Não fazem parte das irmandades em Cristo Jesus. Não faz parte da família de Cristo. Ok?
Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu pai, este é minha mãe, este é meu irmão. Então, se você não obedece o que ele ensina, os conceitos, doutrinas e ensinos, você não é. Você acha que é porque alguém disse. Você anda Maria com as outras. Todo mundo diz: eu sou filho de Deus, mas não. Jesus olhou para os fariseus e falou: vós sois filhos do diabo. Que você só faz o que ele quer, o que ele manda. Não obedece nada que vem do Pai. O Pai ensina a amar e obedecer todos os decretos e mandamentos. Vocês não fazem isso. Amém? Paz e graça, meu querido e amado irmão. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Esses são os votos que eu deixo. Seu irmão Cristo, irmão João ou pastor João. Ok? Sai do meio da Babilônia, povo meu, e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão nesse livro. Amém? Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele, Deus, fará sobressair sua pura justiça. É em Cristo Jesus e te salvará. Paz e graça, paz do Senhor a todos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Eu estou aqui com uma bateria, que agora o culto vai acabar, e essa turma, no evangelismo estratégico, com um grupo de irmãos da igreja, vão para uma área do Carnaval do Rio de Janeiro. Ano passado, esse trabalho, no Carnaval, depois de cada culto, ontem, hoje, segunda e terça, permitindo Deus, quase 500 pessoas aceitaram a Cristo e voltaram para Jesus. Pode dar um aplauso, é para dar um aplauso com força. Então, eles vão dar aqui uma demonstração. Lembre-se o que a palavra diz. Paulo, ele se fez de tudo para com todos, para salvar alguns. Eu falei aqui ontem, vou repetir porque agora eu estou com as minhas redes sociais. Paulo chegou em Atenas e usou um altar que gente adorava ao Deus desconhecido. Usou aquela estratégia para falar do Deus verdadeiro. Porque depois que vocês ouvirem aqui a nossa bateria, aí eu vou dizer uma coisinha para quem está me acompanhando. Eu vou deixar. Que eu vou dizer uma coisa, vou deixar para dizer essa coisinha depois. Tá bom? Então, aqui está a nossa turma, membros da igreja, tá? É uma bateria treinada por gente que é mestre em bateria. Não é nada de alebangu, não. Isso é treinado por mestre de bateria. Tá? Não é qualquer, né? Não é batucada desengonçada, não, vocês vão ver. Tá? Uma estratégia de evangelização. Então, vamos lá? Manda ver. Preste atenção aí.
deixou sua glória, mudou toda a história, só pra te salvar. Alô, Dedek! Chegou! Ele morreu em teu lugar, na cruz do Calvário, por te amar. Deixou sua glória, mudou toda a história, só pra te salvar. Ele morreu em teu lugar, na cruz do Calvário, por te amar. Deixou sua glória, mudou toda a história,